Ele foi um grande profeta, um homem que viveu num período difícil para o seu povo, alguém muito ligado a Deus e que vivia numa postura sacerdotal, numa função sacerdotal. De quem será que eu estou falando, hein? Bom, se você está ligado ou está ligada no que a igreja vem orientando para nós, estamos logicamente falando do grande profeta Ezequiel. Seu livro vai ser o tema do nosso episódio do podcast Vamos Juntos de hoje e eu espero que você aproveite muito, afinal de contas a nossa igreja está nos orientando a que estudemos esse livro esse ano. E aí, já está com a sua Bíblia aberta, já está com o seu coração preparado para a gente dar mais uns passos muito maravilhosos sobre este grande tema? Então vem com a gente, você está perdendo tempo se ainda não começou a folhear o seu Antigo Testamento e procurar o livro do profeta Ezequiel. Vamos estudar muito sobre ele nesse nosso episódio do nosso podcast. Vamos juntos! Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Minha gente, você deve estar pensando assim, Padre Neto, não se faça de bobo não. Você está nos devendo uma explicação sobre semana passada. Pois bem, aqui estou pedindo perdão, por favor, a vocês, porque semana passada nós não entregamos o episódio, de que fechava o mês de agosto, porque infelizmente não tivemos condições de entregar. Nossa equipe toda ficou impossibilitada de dar conta da finalização, de entregar o episódio. Eu, inclusive, estava fazendo retiro. É que assim, gente, nós salesianos, devemos fazer um retiro mais profundo, de mais ou menos uma semana, pelo menos uma vez por ano. Fui fazer esse retiro em Baturité, no Mosteiro dos Jesuítas, lá no Ceará, e foi o retiro inaciano, uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. Então, infelizmente, eu não pude entregar episódio também, não pude estar participando do episódio da semana passada, nem as meninas puderam dar conta da finalização do episódio, porque eu estava lá e a gente não pôde se comunicar, enfim, era um retiro de silêncio. E foi isso, viu? Então tá explicado. Semana passada eu não pude estar porque eu estava rezando, viu? O padre reza todo dia, mas é muito bom quando ele se encontra com Jesus uma semana inteira. Então foi muito gostoso, foi muito bom. Eu agradeço demais pela possibilidade que eu tive de fazer esse retiro, orientado pelo grande padre Adroaldo jesuíta, Foi um amigo meu, o George, que me orientou a fazer esse retiro e olha, foi tudo de bom. Então, George, muito obrigado por ter me orientado a fazer esse retiro, e ao Padre Adroaldo e todas as pessoas que participaram desse retiro, o meu muito obrigado também. Olha, foi uma experiência muito maravilhosa. Bom, mas não é esse o tema do nosso episódio, não é mesmo? O tema do nosso episódio de hoje é sobre o livro do profeta Ezequiel. Terceiro já, quero saudar você, nossa audiência, que está nos acompanhando todas as semanas. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Sou o Padre Neto, aos que não me conhecem, salesiano de Dom Bosco, e é com alegria que eu recebo vocês aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de aprendizado, sim, logicamente, porque afinal nós vamos estudar hoje um pouquinho do profeta bíblico Ezequiel. Gente, a igreja todos os anos celebra, como nós sabemos, o mês da Bíblia em setembro. É uma orientação para a nossa igreja no Brasil, tá bom? E eles sempre nos orientam um livro em específico para o estudo, para que a gente estude como uma grande comunidade nacional de fé, um livro juntos. E aí o livro dessa vez foi o profeta Ezequiel. E o tema principal desse ano é "Porei em vós o meu espírito e vivereis", para deixar que se ressoe mais uma vez em nós a certeza de que o Espírito do Senhor nos conduz a uma descoberta da esperança,
como um caminho que dá sentido à vida e nos coloca no caminho de Deus. Já desde agora agradeço a equipe que produziu o material, são 5 encontrinhos muito bons de aprofundamento que a CNBB produziu esse ano e que realmente estão muito bons. Oriento inclusive que vocês comprem, né? Vão atrás desse material, tá muito bom. Eu estou com a edição daqui da CNBB, mas eu sei que também outras editoras fazem, né, em unidade com a igreja. E olha, tá muito legal. Muito embora que eu não vou utilizar ele de base aqui, porque senão eu vou entregar todos os encontros, né? Aí não rola, né? Eu fiz uma pesquisa aqui e a gente vai estudar um pouquinho sobre esse livro. Então, desde já vá pegando aí o livro do profeta Ezequiel, vá vendo onde ele se encontra aí na Bíblia, tá? Para você já ir folheando algumas páginas dele aí que nosso episódio de hoje vai prometer. Então, minha gente, vamos conhecer um pouquinho quem foi primeiro esse cara aí, o Ezequiel. Bom, Ezequiel é uma palavra hebraica, logicamente, que significa Deus é forte ou Deus dá força, o nome de Ezequiel. Isso vai ter muito a ver com o exercício profético dele, vocês vão ver ao longo do nosso episódio. Ezequiel era filho de um sacerdote chamado Buzi, e ele próprio também foi sacerdote em Jerusalém, o que vai ser comprovado pela linguagem da qual ele se serve para falar e também pela atitude dele com relação ao culto, e a gente vai ver isso acontecer durante o livro. Ele deve ter nascido mais ou menos ali no ano 620 a.C., em Jerusalém, na época do rei Josias. Ele ficou viúvo, né, infelizmente, alguns anos antes da destruição da cidade de Jerusalém, no início do ano de 586. Já em 597, né, por causa da primeira deportação, da primeira expulsão do povo da terra de Jerusalém, ele acaba indo para a Babilônia, o famoso exílio da Babilônia, com a sua família, se instalando na cidade de Tel Aviv. Nesse exílio, ele começa a ter uma visão já profética, onde ele vê o carro do trono de Deus em toda a sua glória, no 5º ano já da deportação do rei Joaquim, ou seja, no ano de 592. É então que ele sente a vocação de ser profeta, quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Isso a gente vai encontrar no capítulo 1, do versículo 1 ao 28, e também no capítulo 2, do 1 ao 7, lá de Ezequiel. Sua atividade profética lá na Babilônia dura longos 20 anos. Isso a gente encontra no capítulo 1, versículo 2, e também no capítulo 29, sendo a sua última profecia mais ou menos ali no ano 570 a.C. Esse é o nosso grande Ezequiel. Esse homem realmente foi alguém de muita força, alguém realmente notável, e a gente vai conhecer ainda um pouco mais sobre isso, né? A gente já está vendo aí que ele enfrentou uma situação difícil de vida, né, gente? Viúvo, expulso da terra, mas o Ezequiel, por ser de família sacerdotal, ele tinha certos privilégios, tá? Ele vivia um status de vida muito bom. Só que ele perde tudo isso. Era antes um dirigente do povo de Deus e agora é um expatriado, alguém que sem pátria, é um lugar, né, estrangeiro, num lugar estranho para ele. É difícil, né? Porém, a sua profecia vai se parecer muito com os temas que Isaías também escreve, já que também no livro de Isaías a gente vê a autoria do segundo Isaías, vamos dizer assim, né, o profeta Isaías, lá pela metade do livro, também vivendo um clima de exclusão, né, de saída da sua terra. E a sua ação é muito mais, a do Ezequiel, é muito mais de conscientizar a comunidade judaica, pedindo que eles olhassem com realismo a sua situação, para que não ficassem viajando, olhando para uma realidade que não existe, né, fugindo da sua dor. Não, tem que saber enfrentar, né? E sentindo mesmo a perda, né? No entanto, com esperança, né, num futuro de reconstrução. Era preciso então que o povo renascesse das cinzas, né? Esse livro de Ezequiel é um dos maiores escritos proféticos. E aí o contexto de vida deste grande homem era assim. As condições em que viviam as pessoas que tinham sido exiladas, ou seja, expulsas de lá de Jerusalém, como eu falei para vocês, não eram fáceis, né?
Muitos foram condenados a trabalhos forçados, por exemplo, né? Viveram um estilo de escravidão como aqui foi vivido no Brasil. E a principal colônia de escravos, ou seja, de expatriados, de exilados judaicos, né, hebraicos, estava lá em Tel Aviv, onde ele morava, né, para onde ele foi, né, na verdade, exilado. O grupo que liderava todo esse povo eram os anciãos, mas o sofrimento interior daqueles exilados era muito grande, porque eles se encontravam longe de Jerusalém e longe do templo. O que acontece, minha gente, é que para os judeus, o templo é o lugar muito, muito, muito importante para eles, porque era exatamente o lugar onde eles podiam se encontrar verdadeiramente com Deus. Era o lugar da reunião do povo, onde eles escutavam Deus falando. Então, a gente mesmo, né, nunca, graças a Deus, viveu a perda de uma comunidade, a perda da igreja, ou foi expulso da nossa terra. Mas as pessoas que sentem muito essa dor, né? Então, o povo de Israel naquela época, né, onde viveu o nosso grande Ezequiel, sofreu muito essa dor, né? A tentação então da dúvida e do desespero começava a ameaçar profundamente a alma do povo e também a do profeta Ezequiel. Muitos podem ter até pensado que Deus os abandonou. Os deuses pagãos, os deuses das outras religiões, levavam a melhor sobre o nosso Deus. De fato, os babilônicos cantavam vitória. Então o deus Marduk teria triunfado. Então ali o culto àquelas divindades estrangeiras exercia um poder muito grande de impressionar mesmo a comunidade judaica. Além disso, as feitiçarias, adivinhações, elas eram uma tentação muito constante para o povo de Israel, já que eles estavam um pouco perdidos, estavam um pouco agoniados. Isso a gente vê lá no capítulo 13, dos versículos 17 ao 23. Outra ideia que o profeta acaba refutando, né, que ele vai corrigindo, é dizer que a sorte dos que ficaram em Jerusalém não é melhor do que a sorte dos exilados. Os que ficaram em Jerusalém se achavam muito melhores porque não tinham sido expulsos da terra e eles achavam que eles tinham direito a tudo o que o povo que tinha ido embora tinha deixado para trás. O profeta então promete que o povo exilado vai regressar à pátria, onde eles vão recomeçar uma vida nova. A gente vê isso no capítulo 11 do livro de Ezequiel, do versículo 17 ao 20. Ezequiel mostra então um grande interesse por tudo que diz respeito ao sacerdócio, pois ele mesmo era um sacerdote. O templo, então, em Jerusalém, constituiu o objeto das suas grandes preocupações. Primeiro, ele tinha sido profanado pelos ritos impuros. A gente vê isso lá no capítulo 38. E por isso, a glória de Deus deixou o templo. O segundo motivo pelo qual ele ficava muito preocupado e interessado com a questão do templo está escrito com muitos pormenores nos últimos capítulos do livro. Deus então voltará a habitar no templo e a sua glória vai cobrir todo ele. Isso vai se referir ao papel dos sacerdotes, às festas, ao calendário religioso, como a gente vai ver no capítulo 44 até o capítulo 46. A mentalidade sacerdotal de Ezequiel ainda vai se revelando na insistência com que ele fala da lei. A lei, com L maiúsculo, para os judeus, é a orientação de Deus, são seus mandamentos, seus decretos, né? A preocupação dele com relação às infrações que Israel tinha feito à lei ao longo da história, a gente vai ver isso no capítulo 20, e das impurezas legais, como a gente vai ver no capítulo 4, versículo 14, e também no 44, versículo 7. Na preocupação em distinguir entre o sagrado e o profano, ele vai se dedicar muito a entender isso no capítulo 45, do versículo 1 ao 6, e também no capítulo 48, do versículo 9 ao 10. Outra preocupação dele é no cuidado em regular os casos de direito e de moral. Ele também, isso a gente vai ver no capítulo 18, ele também se preocupa com a semelhança inegável que existe entre expressões mais típicas da sua mensagem com a linguagem do Código de Santidade, que a gente vê lá em Levítico, no capítulo 17 ao 26. O que quer dizer que a obra dele vai se enquadrar mesmo nesse estilo de corrente sacerdotal. Ele se sente assim, profeta e sacerdote, porque ele foi constituído guarda da casa de Israel.
A gente vê isso no capítulo 3, versículo 17 e também no 33, versículo 7. O profeta sente-se responsável pela salvação de cada um dos seus compatriotas. Isso é também expresso lá no capítulo 3, versículo 16 ao 21, no 33, do versículo 1 ao 2 e também no capítulo 20. A ele vão se dirigir os anciãos que queriam muito ter uma resposta para os seus problemas. Vão se levantar contra ele os falsos profetas e as falsas profetisas. Por causa do desespero e da agonia, muita gente criou e viajou na maionese, e aí ele vai desmascarar esse povo, que eles se levantam contra ele lá no capítulo 13, versículo 10 e também no capítulo 18, versículo 19. O livro de Ezequiel não foi escrito de uma só vez. Algumas passagens aparecem duplicadas e isso vai quebrando então a unidade, vamos dizer assim, a ideia de unidade de que o livro foi feito de uma vez só. O carro de Deus é referido 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 10, por exemplo. A missão do profeta como guarda do povo aparece tanto no capítulo 3 como também no capítulo 33. Alguns pormenores sobre o pecado e o castigo também vão se encontrar duplicados no capítulo 18 e também no capítulo 33. A restauração do povo também aparece 2 vezes. É por isso que os estudiosos vão entender que existem 2 escritores no profeta Ezequiel. O primeiro e o segundo que foi revisando a obra, né, do primeiro livro e foi trazendo então alguns retoques, né, que o tempo ensinou, que a própria fé dele foi desenvolvendo, né? No entanto, não é muito bem fácil distinguir um e outro, porque a gente não sabe o que realmente pertenceu ao próprio profeta Ezequiel ou ao que vai pertencer ao posterior redator desse texto, né? No entanto, uma coisa a gente sabe: Ezequiel é um livro que mostra que o profeta, mais do que uma vez, era um homem de ação, que vai se dirigir frequentemente aos seus ouvintes. Ele dialoga com as pessoas, ele vai realizar ações simbólicas diante do povo, como a gente vai ver no capítulo 4, do 1 ao 5, no capítulo 12, do 1 ao 14, etc. Com relação à escrita do profeta Ezequiel, ao estilo, vamos dizer assim, literário, né, do livro, a gente encontra algumas visões, algumas ações simbólicas e algumas parábolas e alegorias. É certo que outros profetas também empregaram essas mesmas coisas, mas Ezequiel tem um diferencial, porque esses processos literários têm alguns aspectos muito característicos, bem especiais desse livro. Por causa disso mesmo, as visões são mais extensas e escritas com mais pormenores, com mais detalhes do que a gente vê em outros profetas. Por exemplo, Isaías e Jeremias também tiveram algumas visões. No entanto, essas experiências foram descritas bem simples e discretamente. Não tem uma grandiosidade como a de Ezequiel. Por exemplo, ele teve uma visão um tanto complexa e misteriosa do carro de Deus, né? Eu já falei desse carro de Deus que aparece lá no começo do livro, no capítulo 1 ainda. O profeta vai contemplando a glória do Senhor. No entanto, ele evita falar dos elementos divinos de maneira humana. Ele diz que era algo como carro, assemelhava-se a alguma coisa, não era bem aquilo que a gente vê humanamente, né? Outras visões muito grandiosas também foram a dos ossos ressequidos, no capítulo 37. Quem quiser vai dar uma pesquisada no material da CNBB e vai olhar que o desenho feito na capa, né, a ilustração que está na capa, tem uma moça andando sobre ossos secos, né? É bem interessante. Isso tem muito a ver mesmo com essa visão que ele teve dos ossos secos, que traduz bem o talento poético que ele tinha e também traduz as faltas que Jerusalém cometeu com relação ao seu Deus. Nos capítulos finais do livro, do 40 ao 48 especificamente, ele apresenta a visão do novo reino de Deus. Descreve o templo futuro, fala da nova lei e do culto como um verdadeiro legislador e divide a Palestina entre algumas tribos de Israel como se fosse verdadeiramente um senhor, o dono daquele povo. É costume dizer que Isaías é o profeta da razão e do raciocínio, que Jeremias e Oséias são profetas da sensibilidade e Ezequiel é o profeta das visões, da imaginação, do simbolismo.
Na alegoria da leoa e dos leõezinhos, lá no capítulo 19, do versículo 1 ao 9, e também da videira estéril, do capítulo 15, e nos quadros simbólicos que descrevem a história de Israel, no capítulo 16 e 23, a gente vai perceber bem essa imaginação tão forte e tão aflorada dele. As ações simbólicas de Ezequiel são bem interessantes. Elas são muito frequentes durante o livro inteiro. Por causa delas, a gente vai entendendo assim algumas coisas e a gente vai ficando curioso também, porque ele mesmo dá a interpretação que sempre o povo vai pedir a ele. Isso vai aparecer no capítulo 12, no capítulo 21, no capítulo 24, 37, o cerco de Jerusalém, lá no capítulo 4, o aniquilamento do povo até se tornar um pequeno restinho, como a gente vê no capítulo 5, do 1 ao 4. A ida para o cativeiro, tristemente, né, relatada no capítulo 12. As dificuldades do cerco também, que aconteceram lá no capítulo 12. O terror causado pelo anúncio da ruína da cidade. A hesitação do rei da Babilônia quanto à escolha do caminho para tomar. Enfim, a impossibilidade do povo se lamentar pela queda de Jerusalém, quanto ao caminho que foram seguir, porque eles tinham logo que ir embora, então não podiam nem chorar a sua perda. Esses são alguns dos muitos acontecimentos que a gente vai vendo nas ações simbólicas de Ezequiel durante o livro, né? As parábolas e alegorias também são um tema bem legal que o livro conta. Ezequiel era muito criativo e algumas parábolas e alegorias aparecem de um jeito bem bonito no livro. Algumas delas vão possuir uma beleza rara e muito poética. Elas sobressaem justamente pela riqueza de alguns detalhes. Assim, a parábola de Jerusalém comparada a uma mulher adúltera, lá no capítulo 16, é um bálsamo, minha gente, porque faz a gente entender muito claramente aquilo que ele estava falando de seu povo. Faz o povo entender aquilo, né? As duas irmãs infiéis e prostitutas, quando ele se referia a Samaria e a Judá, no capítulo 23. A da videira estéril, quando ele fala de Judá, no capítulo 15. E da águia, acerca do Nabucodonosor, no capítulo 17, do versículos 3 ao 7. Também a da leoa e dos leõezinhos, né, com relação a Judá e Jerusalém, no capítulo 21. A do navio que naufraga, né, com relação ao que aconteceu em Tiro. E a do crocodilo, que ia falar sobre o Egito e sobre o faraó. Essa grande veia poética, artística de Ezequiel e da sua prodigiosa imaginação também estão presentes em todas essas parábolas que eu citei para vocês. É claro, gente, que vocês estão ouvindo aqui o podcast, vocês dizem, nossa, padre, é muita citação, você está falando muita coisa do livro. Gente, na medida do possível, volta no início desse episódio e vai dando pausas aí, vai abrindo o livro para a gente poder ir acompanhando, porque assim, minha questão é que se eu for parar para ler cada parte do livro, o livro é muito grande e tem muito tema, não tem como eu ir lendo com vocês aqui, então a gente vai acabar se perdendo. Bom, mas como a gente já está muito adiantado no nosso horário, no nosso tempo de podcast, nós vamos agora partir para as principais partes das mensagens, né, do livro do profeta Ezequiel, que eu acho que é o que pode nos interessar muito mais. Eu acho que como a primeira pincelada aqui já tá bom. Eu oriento que você faça os encontros que a CNBB propôs com sua comunidade. São 5 encontros, tá? Ou então você pesquise aí, olha, com certeza muitos bons padres, principalmente vai lá no site da CNBB, gente, tá? Vai ver as lives que o pessoal tem lançado no YouTube da CNBB. Você não conhecia que tinha YouTube da CNBB, que tinha canal da CNBB? Tem! E lá tem muitas lives legais pra gente conhecer um pouco mais, né, do que a igreja nos orienta, e principalmente esse mês agora com o livro do profeta Ezequiel. Vai fazer um estudo, aperreie seu pároco, veja o que aqui o pessoal na sua comunidade pode propor, e agora vamos aos temas principais, né, das mensagens do livro. Primeiro ponto, a causa primeira da destruição de Jerusalém e do templo foi a infidelidade dos dirigentes políticos e religiosos. Deus castiga então o povo, na visão de Ezequiel, com a destruição. Deus aqui então se mostra ciumento e vai castigar
quem segue os falsos deuses. Essa é a primeira mensagem, né? Para falar, na verdade, de que a gente precisa mesmo ser fiel a Deus, porque se a gente é infiel a Deus, a gente vai acabar se contradizendo e as nossas contradições vão nos levar à nossa ruína. É claro que a sabedoria antiga vai trazer de um jeito, como o próprio Isaías faz, né? De um jeito poético, a profecia de que Deus, como se fosse um homem ciumento. É uma forma, né? Um recurso didático para trazer aí um pouquinho mais de entendimento sobre tudo. Segundo tema que a gente pode pegar aqui é que ele reconhece também a responsabilidade individual. Cada pessoa vai ser julgada por Deus segundo seus próprios pecados e condenadas por causa dele. Então, cuidado com os próprios pecados. A gente tem tempo de rever isso. Em meio aos estranhos, o povo deve manter-se então puro, isso é, fiel às suas tradições, observando os estatutos e normas de Deus. Também uma orientação para nós hoje no mundo, né? Quarto ponto, mesmo reconhecendo a infidelidade do povo, Deus é Deus, né? Então ele se mostra misericordioso e não abandona o povo e vai fazer o povo retomar o seu país. Deus aqui está presente também entre os exilados e será o seu redentor. Portanto, o profeta foi importante, sabe para quê? Como todos os profetas são, para animar a comunidade. E aí, nesse caso dele, num momento muito difícil. Penúltima mensagem: os que permanecem em Judá são criticados por se considerarem únicos herdeiros da terra prometida, para onde retornarão os exilados. É complicado, gente, porque esse povo que ficou, infelizmente, por ver a sorte triste dos que foram embora não tiveram um pouquinho de compaixão, não tiveram um pouquinho de empatia com os que foram mandados embora, e aí ficaram se achando no direito de ser dono da terra sozinhos. Que egoísmo, né? Coisa feia. Então, a gente precisa realmente se compadecer de quem sofre, né? E não achar que eles são os infelizes e nós os bons. Isso também é um ensinamento bom do profeta Ezequiel. Olha que massa, né? Gente, vamos ler esse livro. Sexto ponto. O profeta sonha ainda com a restauração e a unificação dos reinos de Israel e de Judá sob um único pastor, um novo Davi, uma volta à dinastia de Davi. O Senhor Deus, porém, será visto como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, exercendo a função de governante justo, não injusto. O profeta, portanto, alimenta a esperança e o retorno daqueles que tenham sido exilados. Então, irmãos e irmãs, se vocês estão atravessando aí talvez um período difícil na vida, com um pouquinho de agonia, com um pouquinho de tristeza, pensem bem. A fala do profeta Ezequiel pode ser um ânimo para vocês. A gente, em suma, encontra no profeta Ezequiel um caminho muito legal e que aqui eu vou resumir, mas que você precisa mesmo estudar aí na sua casa, com a sua comunidade, por favor. Não estuda sozinho, não. Estuda com a tua comunidade, nem sozinha. Estude com a sua comunidade. Veja, o profeta Ezequiel, ele faz um caminho, pelo menos pelo que eu tenho estudado, né? Ele faz um caminho interessante nesse livro. A gente entende, né? Claro que daquela forma como ele escreveu, da forma como foi dita, né? E tal, com as ressalvas do tempo e as características próprias do que ele quis dizer. Mas, em suma, o que a gente vê é que, diante da tristeza que é ter saído da terra, diante da dor de ter sido tirado de sua paz, diante do sofrimento que o povo passa, ele vai tentar entender as causas desse sofrimento. E aí ele chega à conclusão de que esse sofrimento que o povo estava passando muitas vezes foi causado pelo próprio povo. Então, nesse mês de setembro, em que a gente fala muito sobre a questão da defesa da vida também, né? É importante a gente ler esse livro para entender que muitas vezes a gente precisa assumir onde a gente erra. Assumir realmente onde a gente vacilou com relação a nós mesmos, com relação a Deus. E a partir daí, fazer o quê? Entender que sozinhos, sem a orientação devida de Deus, não temos como voltar à nossa pátria, não temos como retomar de novo o nosso lugar e do jeito certo. Então a gente precisa de quem? De Deus.
Então é recorrer mesmo ao Senhor para tomar dele a orientação perfeita para o caminho. É isso, em suma, a mensagem do profeta Ezequiel, desse livro tão legal e que eu te recomendo que você leia, a igreja nos recomenda que leiamos e que nos deliciemos com a beleza daquela profecia do grande Ezequiel. Nosso episódio hoje rendeu, hein? O padre falou, foi muito. Ficou uns dias calado, pronto. Deu agonia, agora tá falando é muito. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, tenham entendido aí essa boa introdução do livro e espero que esse nosso episódio tenha sido muito bom para que você estude o profeta. Vai-se embora ler esse livro, vai estudar com a tua comunidade e a gente se encontra na próxima semana com outros temas muito legais aqui no nosso querido podcast. Então Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e coragem, lembre-se que você também é um profeta, se inspire para animar sua comunidade e seus amigos a retomarem um lugar de felicidade, que é o que Deus nos chama a viver. Fiquem com Deus, até a próxima semana, aqui no nosso podcast. Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.